Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas, vocês que nos acompanham através da página da Inaraitu no Facebook e também vocês que nos acompanham pelo canal da Inaraí no YouTube. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amigos e amigas que nos acompanham dos mais distantes lugares desse país. E eu queria pedir a gentileza a vocês para mandar o link, convida algum amigo, manda uma mensagenzinha aí no seu WhatsApp, para o seu grupo, seu familiar. Hoje a gente vai estar discutindo um tema bem pertinente, bem interessante, de interesse de todas as pessoas, quer sejam jovens, crianças, adultos, idosos, mas é um tema que interessa a todos nós, né? Então, vale a pena você mandar o convite e acompanhar essa nossa live na tarde dessa sexta-feira. Para aqueles que não conhecem, que não sabem, a Inaraí, ela tem um trabalho aqui no nosso espaço, voltado também para as pessoas da terceira idade, né? Existem duas personalidades jurídicas distintas. Tem a Inaraí Turismo e tem a Associação Inaraí, que é uma ONG que desenvolve já há 27 anos um trabalho de valorização das pessoas idosas, né? E dentro desse trabalho que a gente desenvolve aqui, nós temos também uma parceria com a empresa 50 Mais, especializada no cuidar das pessoas maiores de 50 anos. O próprio nome já está dizendo, né? E nós passamos algumas semanas sem ter lives. Na quarta-feira retomamos e viemos em dose tripla nessa semana com algumas temáticas interessantes e importantes para as pessoas viverem melhor. Na quarta-feira tivemos, vou só fazer uma retrospectiva rápida, enquanto vocês vão chamando seus convidados, viu? Os meus já estão aqui, mas enquanto isso você vai chamando seus convidados e a gente vai lembrando do bate-papo que tivemos na quarta com uma psicóloga, com uma fisioterapeuta, né, falando uma série de coisas interessantes e importantes para a gente viver melhor no meio dessa pandemia. Ontem a gente tratou de protocolos adotados pela rede hoteleira, pelos transportadores rodoviários. E hoje nós estamos aqui com dois profissionais. Uma delas é Fernanda Rego, né? É sócia da 50 Mais, nossa parceira aqui da Inaraí. E Fernanda, inclusive, é uma das condutoras do trabalho junto aos idosos aqui no Espaço Inaraí, especificamente trabalhando a questão da memória, né? E o seu esposo, Dr. Gustavo Rego, médico, geriatra, que já esteve aqui conosco em abril, no início da pandemia, falando também como é que a gente deveria conviver com esse bicho que veio para assustar, chamado Covid-19, né? E hoje a gente vai... Todo mundo já está PhD nessas historinhas aí de cuidados, de como higienizar mãos, como, enfim, uma série de coisas que a gente já sabe de cor e salteado. E hoje nós os convidamos para a gente bater um papo mais ligado à questão de como viver bem esse envelhecimento. O processo de envelhecimento que todos sabemos que não é somente para aqueles que já estão envelhecidos, né? Creio eu que a gente envelhece desde a hora que a gente nasce, né? Então, boa tarde a vocês, Fernanda, doutor Gustavo.
fiquem à vontade para dirigir uma palavra de início desse bate-papo, né? Vão relaxando que a gente vai conversar bem à vontade. E é um bate-papo mesmo, bem informal. Vai rolar certamente, nós já temos gente aí nos acompanhando, mas vai rolar também, durante essa nossa conversa, algumas perguntas, né? Mas enquanto isso, você que nos acompanha, vão preparando aí as perguntas, vão mandando, encaminhando. É importante que vocês digam quem são vocês, de onde que vocês nos acompanham, para eu e os nossos convidados também saberem a quem nós estamos nos dirigindo. Boa tarde, doutor Gustavo. Boa tarde, Fernanda. E aí? Boa tarde, Carlinhos. Primeiramente, agradecer demais o convite, né? E essa disponibilidade da Associação Inaraí, junto com a 50 Mais, em trazer conteúdo de boa procedência, vamos dizer assim, para os seus associados e aqueles que estão nos vendo e acompanhando, né? Uma boa tarde a todos e espero que vocês aproveitem muito do que a gente vai conversar por aqui um pouco. Fernanda, boa tarde. Bem-vinda. Agradeço o convite. Eu, como terapeuta ocupacional e sócio da empresa 50 Mais, eu fico muito lisonjeada por estar presente não somente aqui no dia da live, mas fazendo um trabalho que eu amo, que é ver nossos idosos felizes, independente de ser através de uma estimulação ou até mesmo um próprio sorriso de chegar aqui e dar um bom dia, né? E eu fico muito lisonjeada e a 50 Mais fica muito agradecida por essa abertura que está tendo aqui na Associação Inaraí. Legal. Fernanda, já que você já está com a palavra, né? Vamos continuar aí, depois a gente vai trocando figurinhas aqui, né? Mas, assim, como é que você encara esse trabalho que nós iniciamos o ano passado aqui na Inaraí, junto a esses dois grupos de pessoas, né? Nós temos um grupo do Mais Memória e temos um grupo Mais Movimento, né? Como é que você, como profissional, consegue avaliar, depois desse tempo de trabalho, embora no meio dessa pandemia a gente teve que suspender temporariamente as atividades, estamos retomando agora de forma domiciliar, né? Você tem algumas novidades aí para falar para a gente, mas como é que você vê esse trabalho que vocês, em parceria com a Inaraí, vem desenvolvendo aqui no nosso espaço? Eu acho que foi um trabalho bem, assim, trabalha em conjunto com a associação. A gente viu o perfil dos associados da Inaraí e viu que batia muito com a empresa 50 Mais. Porque o que a empresa visa é qualidade de vida. E não é aquela qualidade de vida em idoso com 60, 70, 80 anos. A gente quis vir antes. Porque acho que qualidade de vida a gente tem que conquistar antes de chegar realmente à vida mais aos seus 70, seus 80 anos. Porque muitas pessoas começam a procurar o médico, começam a procurar um profissional da área de saúde para reabilitação, já com a doença bem mais avançada. E eu acho que a 50 Mais é diferente. Eu acho que a 50 Mais quer a prevenção. Eu acho que o intuito daqui, quando a gente entrou na Inaraí, na Associação Inaraí, foi trazer a prevenção. E a prevenção em dois focos, na parte motora, que é a parte física, que a gente tem que pensar no corpo como um todo, e a parte também cognitiva, porque muitas pessoas esquecem que nossa cognição é importantíssima para poder a gente ter uma saúde mental realmente de qualidade. Eu acho que foi exatamente isso. Eu acho que foi impulsionado pela Inaraí e impulsionado para 50 Mais. Eu acho que a gente conquistou, tanto a gente conquistou os associados, como os associados aqui conquistaram a gente como profissional. Nós somos profissionais. Ok. Você acompanha especificamente o grupo do Mais Memória. Isso. Percebe-se algum avanço, alguma diferença de como o idoso chegou aqui? Porque assim, a gente tem um público muito fidelizado, né? Isso, Lógico que durante o ano passado
foram aparecendo um ou outro, Isso. mas aquela turma que começou no início Continua, permaneceu fiel, né? isso, é. Então, dá para você perceber como profissional o avanço que cada um especificamente tem, o ganho Dá. que teve através do trabalho do Mais Memória? Dá sim. Eu acho que quando a gente trabalha com idoso, a gente pensa no ganho e pensa também se ele não está tendo um declínio cognitivo. Não importa. Quando a gente faz a avaliação do idoso, a gente foca muito no ganho assim, progressivo. Porém, quando a gente consegue manter aquele nível cognitivo do idoso, para a gente já é muito satisfatório. Porque a gente está vendo que ele não está tendo nenhum declínio. E no grupo Mais Memória foi exatamente isso. E eu acho que o mais importante do grupo Mais Memória é tanto o Mais Memória como o Mais Movimento. Foi interação. Eu acho que essa parte social do idoso é muito importante. Uhum. Doutor Gustavo, eu vou passar agora a palavra para você. Eu tenho 51 anos. Dia desses, eu pensei, antes da pandemia, eu pensei em procurar um geriatra para uma consulta, tirar algumas dúvidas, enfim. No seu entendimento, na sua visão de profissional da área, a partir de que idade, para a gente começar a conversar, né? Dar o pontapé e começar a provocar você que nos acompanha. Como é que, a partir de que idade que o cidadão, a pessoa, o ser humano, deveria estar procurando um profissional da área da geriatria? Primeiramente, não é para ficar pensando em ir, não. Você já tem que ir. Tem que ir, né? O geriatra, ele é a especialidade médica, né? A geriatria é a especialidade médica que estuda as doenças ou as alterações relacionadas ao processo de envelhecimento. Seja o envelhecimento fisiológico, o envelhecimento normal, ou as doenças relacionadas ao processo de envelhecimento, né? Como a gente estava falando aqui um pouco antes de iniciar, a gente envelhece quando a gente nasce, né? Então, você nunca comemora um ano a menos, você sempre comemora um ano a mais. Isso Só esse ano que a gente vai ter que repensar, né? Mudou-se um pouco esse paradigma esse ano, né? Mas, quando a gente comemora 365 dias a mais de vida, a gente diz que a gente ganhou mais um ano, né? E esse processo de envelhecimento não é só o envelhecimento cronológico, que é esse envelhecimento que a gente conta os anos. O envelhecimento biológico é o envelhecimento que acontece dentro das nossas células, né? E você vai encontrar pessoas, e aqui no público, com certeza absoluta, devem ter exemplos de pessoas que têm uma idade mais avançada, mas aparentam ser pessoas mais jovens, né? E pessoas que são mais jovens, mas aparentam ter uma idade mais avançada, né? Porque o envelhecimento biológico, ele não caminha junto do envelhecimento cronológico. Alguém pode ganhar 5 anos de vida, mas envelhecer biologicamente 10. Se tiver tido um AVC, se tiver tido um infarto, ou mesmo o tabagismo, que isso são coisas provavelmente que a gente vai abordar aqui ao longo do nosso bate-papo, mas quando a gente fala de início do processo de envelhecimento, esse início ele se dá muito precocemente, tá? Quando a gente fala em envelhecer, significa você passar o tempo, né, a mais do que aquele período anterior. Então, se a gente for ver dessa maneira, a gente envelhece de qualquer idade para frente, um ano para frente, e você está mais velho. Porém, o que a gente está falando é um processo degenerativo relacionado ao envelhecimento, né? Se você pegar uma criança, por exemplo, de 5 anos e uma criança de 10 anos, essa criança de 10 anos ela ganhou independência, ela ganhou funcionalidade, ela melhorou a cognição, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de viver só, tá? Então, nesse objetivo, quando você vê uma criança no desenvolvimento dela de 5, 10, 15 anos, 20 anos, ela vai ganhando o pulo funcional e cognitivo. Quando a gente fala
de um platô que vai acontecer ao redor de talvez 25, 30 anos, a nossa vida chega ao ápice funcional, né? E esse ápice funcional, ele vai ser seguido por um platô, que vai ficar um tempo naquela funcionalidade, e vai ter uma idade que isso vai começar a declinar. Tanto o declínio de uma parte cognitiva, o declínio de uma parte funcional, o declínio da função do coração, o declínio da função dos rins, o declínio da função hepática, e isso vai acontecendo pelo processo natural do envelhecimento. Tá? Agora, quando é que a gente sai desse platô e começa realmente a declinar, como eu estava falando em relação ao envelhecimento? Isso acontece ao redor de 40, 50 anos. Isso é inicial, tá? É um processo inicial. Agora, a pergunta que você me fez, Carlos, foi o seguinte: quando que eu devo ir a um geriatra? Né? Quando eu digo assim, quando que eu tenho a idade para pensar em, eu vou procurar um médico relacionado ao envelhecimento? Essa idade, ela precisa ser uma idade jovem. Você não pode acumular os problemas relacionados ao envelhecimento e às doenças crônicas para aí sim, não, agora que eu tenho todas essas doenças, agora eu vou procurar um médico. Não. Você tem que procurar antes de as coisas acontecerem. Ou então, ainda quando a coisa já aconteceu, mas não houve dano. Onde eu posso monitorar, onde eu posso acompanhar e eu posso intervir para evitar a perda funcional pela doença. Porque vai haver uma perda funcional pelo envelhecimento normal. Eu não posso deixar que a perda funcional da doença. Então, se tivesse que apontar uma idade, eu lhe diria que ao redor ali dos 45 anos seria uma idade ideal de iniciar o acompanhamento com um geriatra, tá? Então já estou bem atrasado. Por isso que eu digo que não era só pensar, tem que agir, né? Fernanda, vamos registrar aqui a presença de Lúcia Ferreira, Naí Medeiros, tem alguns alunos de vocês também. Dona Silvia Barral e seu grupo Amizade lá de Ilhéus. Que bom, sejam bem-vindos. Francisca Rego, Poliana Melo. Francisca Rego é sua parente, sua mãe? Deve ser. Né? Não é minha mãe, não. Francisca Rodrigues, Amélia Amorim, Aninha Dantas, um cheiro. Dona Graça Bastos, também que é aluna também do Mais Memória. Vânia Maria, lá de Extremóis. Fátima Azevedo. Dona Salete Macedo, lá de Acari. Que bom que vocês estão nos acompanhando. Agora, não somente acompanhar, é importante também que vocês possam nos provocar. Manda aí sua pergunta. E qual é a dúvida que você gostaria de estar tirando aí com a terapeuta ocupacional, com o Dr. Fernando Rego? Elizabeth Bezerra é do nosso grupo Mais Movimento. Etienne Alves também, Socorro Cabral, Anália Caridade, Rejane Millions, que bom, a enfermeira também nos acompanha e ajuda também um pouco, muito mais, não na 50 mais, mas inclusive discutiu com a gente um sábado passado sobre os óleos essenciais, a terapia através dos óleos essenciais, né? Dona Maria Lita lá em Lagoa Nova, Paulo Medeiros, Cianúzia, Nilda, Rosecré lá em Caicó, que bom. Dona Leide de Bezerros, que bom. Maria José Dias, Ana Mesquita. E Ana Mesquita, inclusive, está mandando um abraço para a Fernanda e falando que está com muita saudade. Tanto ela como o seu João, que são do grupo Mais Memória. Saudade também de vocês todos, viu? Que bom. Doutor Gustavo Rego. A gente se propôs nessa tarde falar sobre envelhecimento saudável. Foi isso? O que é que eu preciso para ter esse envelhecimento de forma saudável? E mais ainda nesse tempo de pandemia, em que todo mundo fala de coisa ruim, são números, são dores, a privação de ir a determinados lugares,
é o fato de não ter acesso ao lazer, ao turismo, a viajar, às ações, às atividades aqui no nosso espaço, enfim. Como que eu posso garantir um envelhecimento saudável em meio a todo esse clima que a gente está vivendo hoje? Você quer ir logo, quer o resumo do resumo, logo de cara, né? Vá por parte. Vamos por partes. Então é o seguinte, quando a gente fala, primeiro vamos entender o que é envelhecimento saudável, né? Envelhecimento saudável não é só você envelhecer sem doença, porque senão a pessoa diz assim, não tenho doença nenhuma, então eu tenho envelhecimento saudável. Perfeito. Mas muitas vezes a pessoa tem uma mente doente, a pessoa tem um corpo doente, não tem a doença para se apresentar, mas muitas vezes ele tem outras doenças que estão associadas, até às vezes, como a gente chama, doenças às vezes da alma, né? Então, o envelhecimento saudável é uma forma de envelhecimento onde você tem o mínimo impacto relacionado a doenças e relacionado ao processo de envelhecimento na sua qualidade de vida, tá? Quando você fala em envelhecimento saudável, talvez o ponto principal seja a relação em envelhecimento e qualidade de vida. Você envelhecer com saúde ou envelhecer saudável com uma qualidade de vida ruim é até um pensamento contraditório, né? Eu acho que as duas coisas têm que andar em paralelo. Então, quando a gente pensa em envelhecimento com qualidade de vida, envelhecimento saudável, a gente tem que pensar na prevenção das doenças. Mas eu tenho hipertensão, tenho diabetes. Então, quer dizer que eu não vou envelhecer saudável? Vai envelhecer saudável, contanto que as suas doenças tenham controle, que você tenha um acompanhamento regular. Aí entra o papel do médico, entra o papel do gerontólogo, entra o papel de todas, inclusive da família daquele indivíduo, onde não adianta eu prescrever um medicamento, não adianta eu prescrever uma terapia, não adianta eu prescrever uma orientação, e a família também não ajudar a seguir, né? Ele, muitas vezes, aquele cliente ou aquele paciente, ele tem até a intenção, mas aí na casa ninguém soma a ajudar a ele. Então, a participação da família também é muito importante na questão do envelhecimento saudável. Falando propriamente de pontos, a gente discutir aqui sobre envelhecimento saudável, ativo, ou envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, ou funcionalmente ativo, a gente tem que lembrar do ponto que eu falei de qualidade de vida, mas dentro do ponto qualidade de vida tem outras coisas. Então, tem o sono. É difícil você pensar em alguém que tenha qualidade de vida, que tem envelhecimento saudável, ativo, mas que não consegue dormir bem. Acorda cansado. Acordando cansado, não consegue fazer atividade física. Não fazendo atividade física, esse indivíduo tem uma capacidade de força muscular e de endurance físico para as atividades menores. Por exemplo, o indivíduo vai viajar, ele precisa ter um endurance físico e estar fisicamente bem dentro das suas limitações para encarar uma viagem, né? A gente sabe que a viagem, apesar de ser extremamente prazerosa, é uma coisa cansativa. Você cansa, você anda muito, você vai conhecer lugares, é o dia todo, né? Então, você precisa ter uma saúde física para fazer aquilo. Então, quando a gente pensa em qualidade de vida, tem que pensar em saúde do sono. A gente tem que pensar na saúde do coração, né? A gente tem que pensar na parte muscular. No músculo, tem que pensar na parte óssea, no esqueleto ósseo, né? Aí vem aquelas outras coisas que estão associadas, por exemplo, uma boa alimentação, fazer atividade física, né? O controle e tomar as medicações e regulamentos para manter aquelas doenças dentro do controle orientado pelo médico, né? A saúde cognitiva, saúde mental, né? Muitas vezes a gente está com tudo normal, os exames estão todos bem, mas a cabeça da gente não está boa, né? E precisa realmente que isso tenha um acompanhamento, que tenha um diagnóstico, né? E que com toda esses parâmetros, quando isso está sob controle, a gente pode chegar e dizer, o
o seu envelhecimento é um envelhecimento saudável, o seu envelhecimento é um envelhecimento ativo, mas não significa, primeiramente, que não tenha doença. Pode ter doenças, mas que essas doenças estejam todas sob controle, tá? Posso complementar? Sim, por não. Eu acho que é o que você falou na pergunta em relação como é que a gente pode ter esse envelhecimento ativo pensando na época que a gente está, né? Eu vou falar de uma experiência pela minha profissão que parou tudo, né? Em março parou tudo, realmente teve, e a gente parando as terapias, nós profissionais, a gente já pensa lá na frente, meu Deus do céu, parou a terapia com aquele paciente, principalmente quando a gente trabalha a parte cognitiva, é como se fosse retroceder tudo que a gente já ganhou do paciente. E como é que a gente vai voltar para aquele paciente de onde a gente parou com esses 4, 5 meses sem atender? Foi um baque para a gente, foi um baque para o familiar, porque ficou em cima do muro, sem saber se parava ou não a terapia, sabendo que também é importante para o familiar dele. Mas aí a gente começou a eu acho que todos nós nos readaptamos a toda essa estrutura, todo esse baque que veio para aqui, para o Brasil, acho que para o mundo, né? E a gente começou a pensar de outras formas. Como seria o ganho nesse estado que a gente está, né? A gente começou a videoconferência, a fazer atividade de enviar para o familiar, para a gente deixar o idoso ativo. Tá certo que a nossa presença como terapeuta lá com o paciente é totalmente diferente quando a gente está atrás das câmeras ou então só aconselhando, porque a gente vai ter um olhar diferente. Quando as coisas começaram a voltar ao normal, que a gente nunca vai saber mais qual vai ser o normal, né, Carlinhos? A gente começou a voltar a atender, mas aí teve a outra readaptação. EPI em cima da EPI em cima da gente, tendo que manter um distanciamento com o paciente, porque a maioria das atividades, a gente precisava realmente do toque do paciente, principalmente daquele paciente que tem um declínio cognitivo, que tem uma doença pré-estabelecida com progressão com uma doença de Alzheimer. Foi difícil. E a máscara em si, com o paciente com Alzheimer, com a doença já avançada, a máscara em si, ele já dificulta o paciente lhe reconhecer. Então, já tem uma série de dificuldades para conduzir esse processo. Mas eu acho Imagina agora, né? Isso, mas acho que foi uma animação total dos terapeutas, dos profissionais da área de saúde, quando disseram, podem voltar a atender meu pai, minha mãe, porque acho que foi é como se fosse um ganho para a gente voltar a fazer aquilo que a gente ama, né? E voltar a fazer o bem para o idoso, né? Fernanda, isso assim, eu particularmente, eu sou testemunha, porque ontem, inclusive, eu visitei Dona Zélia Barros, né? E eu não tinha programado essa visita, estava passando lá perto e me deparei, quando lá cheguei, com Caliane, fisioterapeuta da 50 Mais, conduzindo a atividade com ela, né? E antes mesmo a gente percebeu e ouvia os comentários de familiares da necessidade de se já visualizando essa coisa que não termina, a gente percebe que a coisa não termina nunca. A gente não vai saber, né? Não sabe quando é que vai terminar, né? Isso. Então a gente já começou a perceber que o próprio familiar começou a se preocupar também em manter o seu pai, o seu avô, dentro de uma atividade que ele vivenciava na Inaraí, a partir de agora no seu domicílio. E eu, inclusive, eu tenho falado também com relação às viagens, né? Será que eu vou ter que me privar eternamente do lazer, do contato com o outro? Eu, na minha ignorância, doutor Gustavo, eu percebo que é hora também da gente começar a pensar e a agir no como lidar com essa situação, né? Eu acho que é partir para ações
como essas que a 50 Mais tem corrido na frente, tem chegado junto da família e tem dito, olha, o idoso ele precisa e nós também precisamos, né? Porque você, enquanto profissional, também precisa produzir, né? E estamos aqui dispostos a ajudá-los a conduzir o trabalho agora de forma adaptada a essa nova realidade no seu domicílio. Mas nós temos que sim que tomar essas medidas de cuidados, mas sem esquecer que nós precisamos retomar a nossa vida. E eu acho, né, que quem mais foi afetado em relação ao isolamento foi o próprio idoso, né? Que deixou as atividades, deixou o convívio social, que eu acho que é importantíssimo. Não é somente fazer uma terapia, fazer uma fisioterapia para ele deixar mais ativo fisicamente, deixar mais a atividade, a área cognitiva mais preservada, mas tem que ter também a área social, né? O convívio com outras pessoas. E aí, com esse isolamento, como é que ficou, né? Então, doutor Gustavo, Francisca Rodrigues, ela está perguntando, está jogando aqui, temos que manter um geriatra e um endocrinologista na idade dos 40 anos? Na verdade, o geriatra, ele é um médico que ele cuida do todo, né? Ele cuida de todas as alterações, são elas de alterações de pele, alterações cardíacas, alterações pulmonares, e a gente tem todas as outras especialidades aliadas à geriatria, na necessidade de uma avaliação específica de alguma coisa, né? Mas, dependendo da doença que a pessoa tenha, há necessidade sim do apoio, né, do acompanhamento de um endocrinologista, mas para a condução da saúde daquele indivíduo, o geriatra ele consegue tomar todas as providências e tratamento das doenças associadas. Doutor Gustavo, é uma pergunta minha pessoal. Qual é a sua posição? Eu até havia comentado com o Fernando isso antes. Qual é a sua... Nós estamos Você sabe que o nosso público-alvo ainda é terceira idade, vai continuar sendo. Que eu acho que a gente tem que combater até o preconceito que tem aumentado nesse período de pandemia contra as pessoas da terceira idade. E é hora da gente rever isso, e rever com seriedade, né? Eu, enquanto agente de viagem, nós temos um trabalho também. Hoje a clientela nossa ela é muito eclética, mas um percentual muito alto são as pessoas da terceira idade. E a gente percebe que esse público está muito receioso. Eu acho até que ele está menos receioso do que a outra parcela da população. Eu acho que o idoso está muito... Olha, se o familiar soltasse ele hoje, ele ia bater perna, não queria saber de coronavírus, de máscara, enfim. Mas essa não é a receita. Esse não é o conselho que a gente dá para você. Você tem que continuar, sim, tomando os cuidados, né, mantendo o distanciamento. Mas, enfim, eu quero perguntar para o doutor Gustavo, eu, enquanto agente, tomando todos os cuidados que a gente está tomando, né? Observando, cuidando, pesquisando antes, indo, inclusive, em loco, nos hotéis que nós trabalhamos, chegando junto nós só não chegamos ainda na aeronave, né? Mas na empresa de ônibus que presta serviço, checando todos os protocolos que cada um está implantando na sua realidade. Como é que você, enquanto profissional de saúde, enquanto médico e mais ainda geriatra, encara o viajar hoje das pessoas da terceira idade? Carlinhos,
a gente tem que separar algumas coisas, né? Existe a viagem do lazer, né? Que, queira ou não queira, é uma terapia. Isso faz bem, isso traz bons fluidos, né? E a viagem por outras necessidades, né? Então, por exemplo, alguém que tem uma mãe, um exemplo, que mora em Porto Alegre e precisa sair de Natal, precisa ir a Porto Alegre visitar a mãe, que tem, sei lá, 95 anos, é uma pessoa de 70 e poucos anos. Vai se expor a um risco? Sim ou não? Eu creio que sim. Vai se expor a um risco. Sim. Agora, eu volto a uma outra pergunta. Se ela sair de casa e for comprar um saco de pão na padaria, ela está se expondo também a um risco? Com certeza. Tá. O Covid, né, na verdade, Talvez até mais. A doença Covid-19 é uma doença causada por um vírus que ele pode estar em qualquer lugar, né? Às vezes eu me debaro muito com as pessoas, elas dizendo o seguinte: eu estou em casa isolado para não pegar o Covid, para não pegar o coronavírus, né? E o fato de você estar em casa não significa que você não vai pegar o coronavírus. Eu vejo muito na prática, no dia a dia, famílias onde o idoso está lá acamado, isolado, trancado praticamente dentro de um quarto, aonde vem uma pessoa de fora e traz a doença, ele pega do mesmo jeito, né? Eu não estou dizendo com isso que você que está assistindo a gente vai sair de casa e vai sambar na rua. Não é isso, não é isso. Qual é a segurança que a gente vai ter para... Você usou a palavra viajar, mas eu vou usar para sair de casa com segurança. Seja para ir no restaurante, seja para viajar, seja para fazer qualquer coisa. Quando tiver uma vacina, né? As vacinas estão em andamento, algumas já estão sendo produzidas, mas a vacinação, essa que a gente passa aí todos os anos, provavelmente deve acontecer em 2021, né? Então, em 2021, essa segurança firme de dizer assim, você pode sair de sua casa, você pode tomar um ônibus, pegar um avião, ir para uma viagem, entrar no hotel, e isso com uma segurança de você não ter a doença? Sim, 2021. Agora, mas até lá. Exato. E agora? Como fazer, né? E agora, existem os protocolos de segurança de minimizar a chance do contágio, né? Então, a utilização de máscara, o distanciamento social, você utilizar a higienização das mãos, não tocar nariz, boca e mucosas e os olhos, evitar a aglomeração, dar preferência por ambientes abertos, né? Higienizar todos os objetos que você vai tocar, o que você tocou, né? Então, eu acho que a vida precisa voltar ao normal. O normal agora não vai ser igual ao normal de antes. É um novo normal, né? Mas ela precisa voltar ao normal. Eu não vou, Carlinhos, dizer que eu acho que todo mundo tem que sair de casa. Quem é que não gosta de viajar? Eu acho que todo mundo gosta de viajar, né? Mas todo mundo vai se levantar agora e dizer assim, não, acabou a pandemia, olha pela janela, não estou vendo mais o Covid, e agora eu vou embora para a rua. Não é por aí não, também, não é. Né? Mas você tendo um transporte, seja ele aéreo, seja ele rodoviário, que tenha uma segurança, tenha uma higienização, e isso você, pelo que você estava falando, você está tomando os cuidados de ir verificar, né, esses locais. Então, do mesmo jeito que a gente toma os cuidados na casa da gente, a gente vai tomar os cuidados em hospedagens, por exemplo. Aumenta-se o risco? Aumenta. Por quê? Porque uma pessoa frequentou um quarto e ele precisa ser higienizado todinho, né, para uma outra pessoa poder utilizar aquele mesmo ambiente. Então, esses protocolos de cuidados da aviação, do transporte rodoviário, dos hotéis, todos tomam todos os padrões que são necessários. Então, desde que essa viagem ela seja uma viagem o mais segura possível, né, eu acho que vai da escolha de cada um, e eu acho que isso tem que ser muito prudente em resolver fazer uma viagem, né? Agora, se você me perguntar, você acha que as pessoas não devem viajar e devem ficar em casa? Eu não vejo por esse lado,
Eu não vejo por esse lado. Eu acho que ficar em casa não significa não pegar o Covid. E eu não acho que a pessoa... Não é um ladrão, não é não. Não é eu não acho que a pessoa sair de viagem significa que vai pegar. O problema é o impacto psicológico que as pessoas tiveram das notícias que a gente consegue ver em televisão, em grupos de WhatsApp, em notícias de Facebook, do Instagram, porque cada um faz um julgamento e um juízo de valor muito complicado, né? Por exemplo, se a gente pegar quantas pessoas hoje já são imunes à doença, aí eu volto à pergunta, essas pessoas podem viajar? Se essas pessoas viajarem, elas podem pegar a doença? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente não sabe, né? Se amanhã for necessário, por exemplo, você assumir um trabalho ou assumir algo numa outra cidade, aí você não vai viajar porque vai pegar o Covid, né? Então, tem que ter um bom senso. Tem pessoas que têm, vamos dizer assim, a inquietude de sair de casa. Tem outras pessoas que são mais reclusas, que vão preferir ficar em casa, que tem mais impacto psicológico, tem mais o medo. Tem gente, eu digo isso porque no dia a dia, basta a gente ir para a rua e olhar assim, 20 minutos numa calçada, você vê gente que está com a máscara para baixo, gente que pega na boca, futuca o nariz e pega nas coisas, espirra. Então, essas pessoas, vai ser muito complicado uma pessoa dessa sair e não se contaminar, né? Como, do mesmo jeito, tem pessoas que são, vamos dizer, na prática, no dia a dia, nos locais de saúde onde eu frequento, eu vejo pessoas que têm toda a política e eles têm realmente o entendimento da utilização da máscara, da higienização das mãos, higienização agora desses tapetes higiênicos para os calçados, do distanciamento, 1,5 metro de cada pessoa, evitar aglomeração, né? E tem umas ideias que são interessantes, um plástico, que alguém vem dar um abraço, uma pessoa no outro. Então, essa coisa nova, a gente está aprendendo a lidar com isso, né? Agora, 100% de segurança antes de aparecer uma vacina é impossível, a gente não vai conseguir. Mas os protocolos de segurança, o nome diz, o protocolo de segurança, de minimizar, mas a chance não é zero, mas a minimização é muito diferente de como a gente lidava com isso antes, né? Que bom, eu fico muito tranquilo, porque assim, vocês que estão nos acompanhando sabem o quanto nós somos preocupados, o quanto a gente se preocupa com detalhes, com a segurança, com o bem-estar, né? Eu falo, inclusive, eu estou vendo aqui que tem muita gente que não estava ontem, ou pelo menos não se manifestou. Então, ontem, nós tivemos aqui a representante do Hotel Ciares, e tanto quanto esse, como a Rede Vila Galé, como outros hotéis, a gente tem recebido os protocolos e a gente sente uma certa segurança. Os hotéis, eles estão trabalhando, se eu tenho 200 apartamentos, estão sendo usados 50% da nossa capacidade, até porque se de repente eu ocupo os 100 apartamentos hoje, amanhã está chegando um outro grupo, eu não vou poder colocar nesses 100 apartamentos que estão sendo desocupados hoje, né? Ele vai passar por um processo de desinfecção, de higienização, que é muito mais levado a sério do que aquele... A gente sabe muito bem que quantas vezes a gente chegou no hotel, o check-in é 14 horas, e a gente está ali esperando que um hóspede deveria ter saído meio-dia, saiu às 13h30, e eu estou aqui já esperando 1 hora, 2 horas, e a camareira ali correndo. Não, agora tudo está sendo diferente. Os hotéis, eles estão, se eu não me engano, são 72 horas entre a saída de um e a entrada de um outro hóspede, né? Que é justamente o período, eu acho que 48 horas, para que o apartamento ele seja aberto, né? A equipe de limpeza do hotel, a camareira vai lá, vai limpar, vai higienizar, e aí depois de mais 24 horas é que ele vai estar liberado para que um novo hóspede chegue lá, né? Então, acho que é assim, eu fico muito tranquilo, viu, doutor Gustavo? É isso que a gente precisa
Eu acho que é esse tipo de informação que a gente precisa passar para as pessoas. Eu acho que tem muita gente que está adoecendo muito mais da cabeça do que do Covid, né? Não, eu vou falar, não é somente com as pessoas idosas, né? Eu vou falar no meu caso, de forma geral. No meu caso, chegou uma época que eu estava indo para o supermercado, porque tinha que ir no supermercado, mas eu chegava lá, criava um pânico, porque vinha muita gente, eu deixava o carrinho no meio do supermercado e ia embora para casa. Não, hoje não vai dar certo, não, vou embora para casa. Mas eu acho que as pessoas têm que começar a voltar ao normal, né? E é exatamente isso que a gente está mostrando para o familiar e para os entes responsáveis pelo aquele idoso, que a gente pode fazer de forma responsável, que não é só chegar, entrar na casa do paciente e atender. Não é. Tem muita coisa por trás que a gente se adapta para poder fazer todo o protocolo correto no atendimento, né? E eu acho que aos poucos a gente vai voltando, as pessoas vão relaxando, não relaxando em forma da higienização, não, mas relaxando em relação a começar novamente, recomeçar, né? Então, eu quero mandar aqui um abraço para seu Vicente de Paula, nosso acompanhante, nosso cliente fiel. Toda live ele é o primeiro a chegar, né? Cleia Cunha, Márcia Nunes lá em Caruaru, Dona Expedita Andrade, Mazinho, nosso querido comandante, Maria Anita da Bahia, Nadir Rezende, Eurides também da Bahia, lá de Salvador, Maria Idália, Dona Marluce Pereira, obrigado, hein? Dona Isabel Estelita, lá de São José de Seridó, Caliane Queiroz, nossa querida fisioterapeuta, Jorge Cardoso, acho que é Padre Jorge, lá em Ceará-Mirim, Auxiliadora Medeiros, Gorete Costa, Baíca de Suzana, lá em Acari, um cheiro para você, Roberto Ivaniz em Carnaúba dos Dantas, Dona Oscarina Capibaribe em Macapá, que bom. Doutor Gustavo, a gente tem uma rede de agentes de viagens parceiros em pelo menos 18 estados. E é muito interessante que, durante o período da pandemia, os profissionais da 50+, tanto Caliane, fisioterapeuta, como Gledson, que é educador físico, eles estavam preparando os vídeos, né? E esse povo todo que nos acompanha, que tem os grupos aí dos nossos agentes, a gente mandava para os agentes, eles compartilhavam e a gente ficava recebendo as mensagens. Que bom que continue, parabenize aí Caliane, parabenize Gledson, que esse trabalho está sendo interessante para todos nós. A gente está aqui em casa, trancado, mas a gente está sentindo a necessidade e acompanhando o trabalho de vocês, mesmo à distância, né? Grácia Badaró, ela diz assim: vou ao clínico geral e ao médico da família, o terapeuta. Mesmo assim, devo procurar um geriatra? Tudo depende, né? O clínico geral, o médico da família, tem uma formação na sua graduação em medicina, até mesmo a própria residência de medicina de família, em saúde do idoso, né? Mas essa vamos dizer assim, essa formação não é uma formação de geriatra, né? É uma formação em diagnóstico, em reconhecer as alterações típicas, né, do envelhecimento e conduzir essas alterações, muitas vezes encaminhando para um médico geriatra, quando é o momento, vamos dizer assim, apropriado, né? Em relação ao monitoramento e acompanhamento, todos aqueles pacientes que têm alterações clínicas, o importante mesmo é ter um acompanhamento de um médico
que esteja ali do lado, né? A gente recebe muito encaminhamento de clínicos, encaminhamento de cardiologistas, de neurologistas, de dermatologistas, de reumatologistas, endócrino, né? Tem vários profissionais que encaminham o paciente para o médico geriatra, que já eram pacientes seus de muito tempo, e encaminham para um acompanhamento especializado das doenças relacionadas ao processo de envelhecimento. O olhar, eu costumo dizer isso, que o olhar do geriatra é um olhar não focado na doença, e sim um olhar focado na pessoa, né? Então, muitas vezes, o clínico está preocupado lá com a pressão. O médico da família está preocupado, muitas vezes, com o intestino que não funciona muito bem. O geriatra está preocupado com o todo. Tá? Ele está preocupado daqui a 5 anos, como é que esse indivíduo vai estar, o que eu tenho que fazer hoje. Então, esse planejamento do envelhecimento é feito no consultório do geriatra. Show de bola. Eu acho que eu agora tenho que, depois dessa lavagem, né, eu tenho que procurar o geriatra mesmo, né? Porque ele vai me olhar, vai fazer uma radiografia geral do meu eu, né, da minha saúde, do meu bem-estar, e como que eu devo cuidar melhor do meu envelhecimento. Fernanda, quais são as... parece-me que tem, assim, a gente tem falado da retomada das ações, das atividades da 50 Mais aqui, inclusive eu já sei que vai rolar aí vamos entrar com uma nutricionista, né? O Caliane e Fabrício é educador físico, Caliane fisioterapeuta, continuam já no atendimento domiciliar, mas a gente vai ter que pensar também, já estamos aí vendo a possibilidade de uma retomada gradual, aqui também no nosso espaço, quem sabe daqui um mês e meio, embora com um número reduzido de pessoas, né, para aqueles que de repente têm uma independência maior. Sabemos também que vocês do Grupo Mais Memória, tanto a assistente social, como a psicóloga, como a terapeuta ocupacional, têm ministrado também as atividades que já eram ministradas aqui nas aulas presenciais. Mas, assim, o que é que a 50 Mais está pensando, está planejando para esse novo tempo que a gente está vivendo, que a gente vai ter que viver? Isso. Né? A gente das 50 Mais, a gente está fazendo um planejamento assim, baseado na confiança que a gente está tendo enquanto profissional de entrar naquele ambiente e também trazendo também com que aquele associado, aquele doce, também sinta a confiança de receber nós profissionais. A princípio, aqui na Associação Inaraí, a gente vai iniciar com os teleatendimentos em grupo, via uma plataforma, a partir de setembro, que acho que Caliane, na live passada com a Diara, eles comentaram. Sim. O Grupo Memória, a gente também vai fazer envio de vídeos de atividades, como eu venho fazendo também em outro local que eu trabalho, apresentando a atividade e fazendo com que estimule também aquele doce, se está em casa, a fazer. Não é porque está em casa que vai ter que ficar parado. Né? É exatamente a nossa preocupação enquanto terapeutas. A gente quer ver nossos idosos ativos. Não é ativo de sair correndo, não. É ativo de querer fazer e mostrar sua independência. Porque quando a gente trabalha a funcionalidade do idoso, a gente trabalha não para ele ficar um atleta e nem um expert em memória. A gente trabalha para mantê-los ativos. E uma novidade que saiu agora, Carlinhos, que eu vou mostrar em primeira mão para vocês, que vai ser lançado a partir da próxima semana. É nossa caderneta de atividades de estimulação cognitiva. Serão 50 atividades cognitivas, também para puxar para o nome da empresa, né, que é 50 Mais. Não vou abrir porque é surpresa para vocês. Quem tiver interesse de saber valores, de saber um pouco mais sobre a caderneta de atividade de estimulação cognitiva, pode entrar no Instagram da 50 Mais, @50 Mais Cuidar,
Ou então mandar uma mensagem para o WhatsApp, para o telefone da empresa. Posso dar? Sim, à vontade. É o 99828-3875. Quer que eu tire aqui um pouquinho? 84, tá? Rio Grande do Norte. 99828-3875. Podem mandar, que a gente tira todas as dúvidas de vocês, tá? Que tá muito legal. Então, é nosso bebê. A gente chama que é nosso bebê. Que iniciou exatamente na pandemia. Meu Deus do céu, a gente tem que pensar nos nossos idosos. O que é que a gente vai fazer? E está aqui, ele nasceu. Então, eu quero, inclusive, até parabenizar vocês, tá, Fernanda, porque primeiro a equipe do Mais Movimento, né, com os vídeos, a gente percebeu que foi muito importante, eu acho que tem que retomar. Inclusive, assim, eu quero deixar aqui um recado para aqueles que ainda resistem a essas tecnologias, a essas plataformas que nos são apresentadas hoje. Eu até achava que nós não íamos conseguir realizar as reuniões da Inaraí mais esse ano. E, no entanto, a gente está, desde o mês de junho, que a gente vem realizando as reuniões. A gente sabe que é muito oba-oba, né? Porque eles não estão nem aí, eles querem mais fofocar, brincar, rever o povo, olhar para o... Eita, você está, né? Aquela coisa toda. Eu acho que é a parte social que eles querem, eu acho que né? isso é importante, né? E eles estão sentindo essa necessidade. Eu acho que foi por isso que no grupo Mais Memória, a gente colocou um profissional, um assistente social, não que ele está lá estimulando a memória, não é porque não é papel do assistente social. Eles estão lá estimulando a sociabilidade deles, que é importantíssimo. Não adianta a gente ficar sozinho naquela atividade, sendo estimulado, se você não tem convivência com 10 idosos que estão do seu lado. Então, o papel do assistente social no grupo está sendo de grande valia para a gente. E para os idosos em si, né, também. Mas eu quero também parabenizar você pela iniciativa de preparar aquelas cartilhas que a gente deixou, aquelas apostilhas, né? Eu tive a missão de ir na casa de alguns, deixar, porque eu sabia das limitações, e chegava lá e rolava choro, era eu até me arrepei aqui, olha, lembrando da emoção em reencontrá-los e deixar, olha, o Grupo Mais Memória mandou isso aqui para vocês desenvolverem essas atividades em casa, e ficavam naquela, como é que vai ser? Quem é que vai tirar a dúvida? Tem um grupo, vai lá no grupo e tira a dúvida, né? Então, assim, meu pai tem 94, minha mãe tem 84 anos, e ele nem tanto, mas ela está desenrolando Facebook, Instagram, e está até me ensinando algumas coisas. Eu digo, minha mãe agora voltou a me ensinar um bocado de coisa, né? Eu sou meio também avesso a algumas tecnologias, né? Mas eu percebo que hoje, mais do que nunca, se faz necessário a gente buscar, porque quem não se adequar a essa nova realidade vai ficar para trás. E eu sei que você não quer ficar, porque você é top, né? Você quer estar em todas, então a hora é essa de buscar o conhecimento dessa nova forma como nos é apresentada nesse novo tempo, né? É impressionante, Carlinhos, a gente falando nisso, o quanto é importante o convívio das pessoas, né? A gente, talvez eu acho que na história recente do mundo, a gente nunca viu um isolamento numa grandiosidade dessa, né? Eu acho que quando você tem, por exemplo, uma situação de guerra, quando você tem uma situação de um acidente, uma coisa trágica, há cidades isoladas ou coisas isoladas que as pessoas se isolam por essa... Mas o mundo inteiro, você assistir pela televisão, né? Você se preocupar com o outro, um amigo seu, que você não sabe se adoeceu, se morreu, se está doente. Então, é muito complicado, né? O convívio, a presença do outro, essas interações sociais, elas são muito importantes para o funcionamento
do nosso sistema de humor, né? Para o nosso equilíbrio emocional. Então, você tem a convivência intensa que as pessoas aqui da Associação Inaraí, juntamente com a 50 Mais e todos os profissionais, que eu tenho diversos clientes que são clientes também da 50 Mais e são encantados com o profissionalismo dessas pessoas. E você vê o quanto é complicado você ficar em sua casa sem você poder interagir com outras pessoas. Eu acho que nunca a gente tinha passado por uma situação semelhante como essa, né? Então, eu acho que isso veio a valorizar o abraço, a valorizar o aperto de mão, valorizar pequenos gestos, o olho pequenas no olho, coisas, né? o olho no olho, a conversa pessoal. Porque, por exemplo, a gente está aqui conversando, mas até um mês ou 2 meses atrás, era inadmissível que se você entrasse em contato ver alguém, né? Hoje você vê restaurante aberto, você vê um supermercado já com toda a segurança, mas tudo aberto. Agora já estão flexibilizando também as instituições religiosas, né? Então, você encontrar com outra pessoa e você falar com outra pessoa, poxa, eu fiquei quase 4 meses sem ir na casa dos meus pais. Não porque eu não quero ir, mas para a prevenção deles, né? Então, o quanto isso é impactante na vida do outro e na sua vida. O quanto é importante você chegar próximo a alguém e dizer, olha, eu te amo. Eu estava com saudade de você. Você imagina você fica sem ver uma pessoa, 2, 3 semanas é uma coisa, mas você ficar meses sem ver uma pessoa muito próxima, você com seu pai e com a sua mãe 6 meses viva. que eu não os vejo. Pois é. Né? E toda hora que a gente liga, minha mãe agora não quer mais saber de telefone, não. É só vídeo. É só vídeo com vídeo chamada, né? E aí minimiza, né? A semana passada era 10 horas, eles dormem de 8, né? 10 horas da noite eu liguei, vamos acordar a mãe, vamos cair todo mundo na cama, né? E aí a gente faz uma videochamada com 8, nós somos 9 irmãos. Mas vamos botar todo mundo na cama agora. E foi uma farra, uma festa para eles dois, né? E a gente também percebe nas reuniões virtuais que nós fizemos através do Meet, né? Google Meet, né? Google Meet. E o quanto foi importante ele ver o outro. Tanto que nas primeiras a gente pensou em montar uma temática, falar de um assunto. Aí tinha hora que eu disse, olha, vamos botar moral nesse negócio, vamos calar a boca, porque senão ninguém conseguia. Eu não sabia mexer como é que silenciava e não sei o que, aquela coisa toda. E se a gente silenciava, para ele aprender a ativar o áudio era complicado. Então, mas assim, aí a gente viu que era muito mais uma necessidade que nós tínhamos de estar proporcionando para ele um espaço onde ele pudesse pelo menos ver o outro, não ter o contato de todos. Então, naquela reunião de 28, teve dia que tinha 33 pessoas, né? Então, é interessante isso. Eu acho que a gente tem que estimulá-los, inclusive, a vivenciar isso, né? Outro local que eu faço um grupo também de estimulação cognitiva, quando terminava a atividade, mas era um papo tão grande entre eles, e eu falei, olha, eu vou sair, pode manter agora a conversa entre vocês, podem tagarelar. E passavam 20, 30 minutos conversando. Aí depois eles se colocavam no grupo no WhatsApp, que eu tenho com ele, eu, a psicóloga e os associados, que ele fala, acabamos, fechamos e agora o grupo Meet. Depois de meia hora que tem finalizado a atividade. Isso é bom demais. É uma forma de interagir, sociabilizar, de contar como é que está a vida. Porque são 5 meses, né? Uhum. Então, eu acho que o tempo está chegando, né? Eu queria agradecer a Dr. Gustavo Rego, Fernanda Rego, mas também deixar um espaço para vocês mandar um recadinho, cada um de vocês, você especificamente para os nossos grupos, o Mais Movimento, Mais Memória, e Dr. Gustavo, para o público em geral que nos acompanha, deixar uma mensagem de otimismo,
mas também o que é que o povo pode fazer e deve fazer agora para garantir esse envelhecimento saudável, né, em tempos de pandemia. Gente, eu não sei nem mais para onde eu olho. Para cá ali. Vocês associados daqui da Inaraí, venho convidar vocês a 50 mais, estar de braços abertos, mesmo atrás das câmeras, vocês aí em casa, a gente atrás das câmeras, para estimular bem o nosso corpo e nossa mente, que vai ser bom nessa fase, e já estaremos juntos, aglomerando aqui o Espaço Inaraí. Se Deus, com a graça de Deus. A gente da 50 mais agradece muito todo o apoio, todos vocês que sempre fizeram a nossa empresa feliz aqui dentro. E a gente está de braços abertos para recebê-lo novamente. Legal. Doutor Gustavo. Queria agradecer mais uma vez a Carlinhos, a Inaraí, a 50 mais pelo convite. E dizer para você que tá nos assistindo que, se você não tem, procure um geriatra, tá? Procure a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Lá estão listados os melhores geriatras do Brasil, tá? Todos eles com titulação, com a formação boa. Então, procure um bom geriatra, procure cuidar da sua saúde, pense no planejamento do seu envelhecimento, tá? Quanto mais ativo você tiver, quanto mais saúde você tiver, você vai poder viajar mais, você vai poder aproveitar mais a sua vida, você vai poder ter qualidade de vida, tá bom? De qualquer maneira, o planejamento do seu envelhecimento talvez seja a coisa mais importante da sua vida para você poder fazer as outras coisas, tá bom? Isso tudo vai passar, ano que vem a gente tem vacina, todo mundo vai se vacinar, todo mundo vai ficar imune a esse coronavírus e a vida vai voltar ao normal. Então, não deixe para depois aquilo que você precisa fazer ontem, tá bom? Eu acho que uma mensagem de positividade para esse momento que está tão tenso e com tanto negativismo, principalmente na televisão, porque você liga a televisão, só vem coisa ruim para dentro de você, né? Pense em você, pense na sua saúde. Então, quando a gente vai pensar no outro, será que a gente já pensou em nós mesmos hoje? Como é que está a nossa saúde mental, nossa saúde física? Eu acho que é isso. Pense em você e pense no o quanto você pode fazer por si mesmo para trazer essa qualidade de vida para a sua casa e para aqueles que estão ao seu redor, né? Show! Muito obrigado mais uma vez, doutor Gustavo, Fernanda, Rego, né? E obrigado a você também que nos acompanhou, que passou essa hora conosco, mas eu creio que você passou porque você tem interesse de viver melhor, né? Você tem interesse em garantir qualidade para a sua vida. E eu deixo aqui o meu agradecimento especial, mas também um convite para na próxima sexta-feira, dia 28, às 16 horas, acompanhar e participar conosco da missa, a celebração mensal, que nós temos todo mês com o Padre Ayrton, diretamente de Nova Cruz, através da plataforma do Facebook e do nosso canal no YouTube, tá bom? Grande abraço, bom final de semana, que Deus nos abençoe, nos envolva com seu amor e tenhamos o desejo de vivenciar a partir de agora muita coisa boa, com cuidados, mas com tesão no coração. Valeu?